Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo. Se inscreva aí no meu canal, YouTube, plataformas TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Comentem se quiserem, eu sempre interajo com vocês, respondo todos os comentários. Bom, hoje é segunda-feira, né? O Vascão jogou no sábado, empatou, né? E ontem tiveram alguns jogos aí. E um deles até afetou o Vasco diretamente, que o Santos ganhou do Palmeiras, né? E aí voltamos para a zona de rebaixamento. E agora é lutar, treinar desses 10 dias aí que se separam, né? O Vasco, no próximo jogo contra o Fortaleza, às 21h30, em São Januário, numa quarta-feira, dia 18. Bom, domingo sem jogo do Vasco, né? Que o Vasco jogou sábado, aí várias sandices são soltadas na internet, né, por jornalistas, YouTube, e eu não consigo não comentar isso, né? Até porque afeta a credibilidade de algumas coisas que a gente está aqui ponderando, né? Bom, a palavra de hoje é leviandade, né? Levianos, jornalistas, torcedores jornalistas, né? YouTubers, obviamente, torcedores, né? A maioria dos YouTubers, a maioria dos YouTubers, torce para aquele time que ele fala, né? E os jornalistas também. E tem os jornalistas que vêm para cá, porque não conseguem continuar as mídias tradicionais, vêm para cá, aí vestem a camisa do torcedor e começam a falar coisas com coração, né? Eu já falei aqui que comunicação não é privilégio de jornalista, qualquer pessoa pode se comunicar. A lei de imprensa foi revogada há anos pelo Supremo, e o Supremo Tribunal Federal continua decantando aí que qualquer pessoa pode se comunicar. Até porque ética não é exclusividade de jornalista, e falar a verdade também não, né? E muitos falam mentiras aí, né? Soltam coisas que no dia seguinte não acontecem, não há retratação alguma, né? Retratabilidade não existe para esses caras aí, né? Bom, voltando aqui no tema de leviandade, né? YouTubers, TikTokers, Kawais, jornalistas, eu venho muito escutando aí, né? Ramon Dias quis o empate contra o São Paulo e não sei o que e tal. Gente, São Paulo é o campeão da Copa do Brasil. Falei isso ontem, estou falando aqui hoje, até para desmistificar comentários negativos sobre o Ramon Dias, né? Passa um tempinho, eles começam a falar mal e aí vão fritando um técnico, né? Não podemos confundir medo com respeito. O Vasco respeitou o São Paulo e deveria respeitar, como o São Paulo também respeitou o Vasco. Então, campeão da Copa do Brasil, o Vasco está se reestruturando. Inclusive, o Vasco vem se reestruturando há anos e anos e anos. Vem se reestruturando há 23 anos aí. A exceção de 2011, né? E alguns carioquinhos aí, 2015, 2016, blá blá blá. Saídas vergonhosas da Copa do Brasil. Então é uma reestrutura que não finda. E o torcedor, ganhamos o Fluminense, ganhamos o Curitiba, aí achando que o Vasco vai ganhar todas e não vai. O Vasco vai oscilar. Os jogadores oscilam, o time oscila, o técnico oscila. Às vezes o técnico pensa numa coisa, faz uma substituição e não acontece. E não porque tenha sido feita uma substituição errada, mas às vezes as coisas não acontecem. Sábado, por exemplo, um calor insuportável, eu escutando falar que o Vasco tinha que agredir o São Paulo, jogar com linha alta, é impossível, estava lá. Até os jogadores que são atletas, acostumados àquilo ali, era um absurdo. 55 graus a sensação térmica dentro do campo de São Januário. Então, loucura, né? Então essas coisas assim, né? A megalomania, né? Síndrome da grandeza, aqui é Vasco, não sei o quê. E com esse pensamento aí, Euricos e companhias sempre nos trataram assim, né? Aqui é Vasco, não sei o quê e tal. E jogamos aí 4 vezes a segunda divisão. Não, caímos 4 vezes e jogamos 5 vezes a segunda divisão. Logo, esse discurso aí tem que mudar, né? Síndrome de grandeza, megalomania, excepcionalismo americano. Quem puder procure esse termo aí na internet, no Google. Se achar bem maior do que né? Então tem que ir com calma. O Vasco
está se reestruturando, tem que respeitar os outros adversários. E às vezes, como foi Copa do Brasil, etc., é bom não trocar diretamente. É bom ter uma estratégia de jogo. E o Ramon tinha, inclusive porque jogando na linha média, a gente tinha o Peck, tinha o Marlon, tinha o Verratti, também tem certa velocidade, o Paulinho também chega. Se a gente não tivesse jogadores velozes, até falaria, olha, tá errado e tal, porque jogar na linha média requer jogadores que possam chegar rápido no ataque. Senão não tem sentido você jogar com linha média, né? Bom, e com essa síndrome de grandeza aí, né? Perdemos no primeiro turno para o Santos, perdemos no primeiro turno para o Goiás, achando que a gente poderia ganhar a qualquer momento, e outros jogos aí, né? Vamos ganhar a qualquer momento, não sei o que, Goiás, resumo da ópera. Perdemos para o Santos em São Januário, e em Goiás, jogo que deu aquela celeuma toda que a gente ficou aí, sei lá, 100 dias sem São Januário aberto ao público, né? Então vi comentaristas levianos, jornalistas levianos dizendo o Vasco tinha que agredir, então não é por aí, né? E também outras leviandades, né, que não param por aí, né? Não, porque não tiramos o Maicon? Por que não botamos o Zé Gabriel no lugar do Maicon na defesa? Por que a gente não colocou o Gabriel, o Jair no lugar do Zé Gabriel, não sei o que tal? Notadamente o Jean Faísca do Atenção Vascaínos. Parece que agora virou o deus do comentário. Acho que o comentarista ele tem que ser um pouco pé no chão, tem que não falar da cabeça dele porque ele não é técnico, né? Tem que falar da cabeça do treinador. Saber se o treinador treinou isso, se ele se habilitou os jogadores para fazerem essas funções, né? Olha quanta coisa ele quis mexer aí com o comentário dele, né? Tira o Maicon, bota o Zé Gabriel na zaga. Zé Gabriel está preparado para ser, está treinando como zagueiro, jogar com a bola vindo nas costas, correr de costas. Bota o Jair para fazer a função de primeiro volante. Jair sai mais, vai fazer a função do primeiro volante, guerreiro ali, lutador, que vai ficar preso à marcação. Então, falar é fácil, a gente fica escutando sandices, e eu venho aqui para reclamar das sandices e das leviandades desse pessoal aí, que hoje em dia está na mídia não tradicional, né? E outra coisa, no pensamento do Jair Faísca aí, o Jair ia sair jogando no lugar do Zé Gabriel, esquecendo que a gente estava jogando com dois jogadores que jogam muito bem por dentro também, Lucas e Rames, jogam muito bem por dentro. E o Vasco não tem um time melhor do que o São Paulo, nem elenco, nem time. Então a gente tinha que ter respeitado, como a gente respeitou e o treinador respeitou o São Paulo, né? E outra coisa, porque colocamos o Piton e o Figueiredo, não sei o quê, não acrescentam em nada. Ora, o técnico deve ter treinado isso, né? Jogadores com velocidade, no segundo tempo, calor, jogadores inteiros. Então tem que respeitar um pouco mais o treinador e não ficar falando sandice, coisas sem nexo, porque não é assim que o público está esperando um comentário desses caras aí, né? Notadamente, qualquer comentarista que vem aqui falar tem que ter um padrão, né? Que com o tempo eu já falei, esse pessoal vai cair da internet. Isso aí o mercado vai se fechar para esses caras, porque não tem condições de você vir para cá escutar babaquice, mentira, leviandades. Eu tenho uma fonte que disse isso, no dia seguinte nada acontecer e o comentário não ter pé nem cabeça. Não faz sentido algum, né? Então esses jornalistas mágicos aí, videntes, não sei o que, eles vão ser alijados do mercado. Quer um exemplo? Washington Rodrigues, o Apolinho, em 1995, ele assumiu lá o Flamengo, de Edmundo Sábio Romário. O Kleber Leite chamou ele para comentar, para conversar sobre o Flamengo, ele tinha muito chegado no Flamengo, e ele saiu dessa reunião técnico e aceitou, né? E resumo da obra, jogou 23 jogos, né? Fez 24 pontos. O Flamengo ficou em 17º colocado, de 20. Não, perdão, ele ficou em 21º, de 24, mas só caíam 2. Então, às vezes o próprio comentarista está aí há anos, né? O comentarista de não sei quantas Copas do Mundo, 50 Copas do Mundo, não sei o quê, e blá blá blá, 70 Copas do Mundo, o cara em campo não vai funcionar. Não é dizer da cabeça do cara o que ele está pensando, tem que dizer com a cabeça do treinador o que foi pensado. E não obstante não passarem muito para a gente agora os treinamentos e tal, informações, há um fechamento sobre isso, até para não dar pala para outro time estudar o que vai ser colocado em jogo, a gente tem que ter uma noção aí
de não falar merda, não falar loucuras e no dia seguinte essas loucuras não se sustentarem, né? Ser mais um leviano, né? E o próprio Apolinho hoje, acho que o Lédio Carmona e o Pedrinho já engolem ele. E não obstante, aí friso, ele tem várias Copas do Mundo, é uma brincadeira, ele deve ter mais 10 Copas do Mundo, tal, 12, sei lá, e não faz isso melhor que ninguém, ao contrário, o Pedrinho e o Lédio Carmona eu reputo que são bem melhores do que o Apolinho. Então tempo não quer dizer que o cara vai ficar muito melhor que os outros, às vezes nem melhor que os outros, né? Às vezes pior. Então, friso aí, tem que afastar o comentarista leviano, abrangendo YouTube, TikTok, jornalista ou não, e afastar o cara que acha que vai dizer na cabeça dele o que tem que ser feito, tal, como se fosse um vidente, um mágico. E a gente não está aí para isso. Quer ver outros técnicos que tentaram a vida, outros jogadores que tentaram a vida como técnico, com outras profissões que tentaram a vida como técnico? Tá aí, ó, Edinho, que jogou no Fluminense e Botafogo um tempo, Silas, que jogou no São Paulo, hoje está na televisão, Toninho Cerezo, que tentou ser técnico, Acácio do Vasco, que tentou ser técnico, e outros, mil aí, que hoje estão na televisão, porque comentar uma coisa, ser técnico é outra, envolve muita coisa, além de saber futebol. Às vezes o cara até pode saber, mas é muito mais do que saber futebol, é muito mais do que saber futebol, né? Então, eu falando aqui da questão dos comentaristas que são mágicos, videntes, temos que ter um pouco de calma com esse pessoal aí, respeitar os outros, respeitar o treinador, por exemplo, respeitar o Lúcio Flávio, que entrou ontem lá, deu um padrão ao Botafogo. Botafogo é um time sorrateiro, joga muito bem no contra-ataque, é um perigo danado, e ontem voltou às suas raízes, e em 2 jogadas malandras, né, marotas ali, aniquilou o Fluminense, depois cozinhou o Galo, né? Vamos agora falar do pênalti que houve em cima do PEC. Eu digo que houve um pênalti ali, né? Já disse que no jogo anterior que o Pumita fez pênalti no jogador do Santos, então não sou parcial, ao contrário. Mas eu acho que falar que houve um traça-pé ali, não sei o quê, atrapalhou a projeção do PEC. E o Paulo César Oliveira, o ex-juiz, né? Ou juiz, agora não vou lembrar bem, acho que é ex-juiz. Não, porque houve ali uma busca de espaço e a perna ficou na frente. Se atrapalhou o jogador que estava em projeção, é pênalti, não tem jeito. Isso aí é lutar contra a imagem. E mais, mantras. Nós temos hoje dois mantras que são repetidos aí reiteradamente, né? Olha, esse toque não foi suficiente, e busca de espaços e tal. Isso não cola. Ali ele estava em projeção, a perna do jogador do Santos entrou no meio da perna do PEC, impediu ele de progredir e caiu. Pênalti. Mas com o Vasco, a gente não vem recebendo aí notícias boas, dentro de campo, com juízes, lá fora com VAR. A gente não está sendo agraciado aí como os outros estão sendo agraciados, né? É um problema essa questão aí da arbitragem. Mais, youtubers aí, né, notadamente o Dieguinho lá do Futebolaço, outro mágico, né, outro vidente aí, dizendo que não foi pênalti, blá blá blá. Agora, esse mesmo youtuber aí, ele fala mal do Paulo César Oliveira, diz que persegue o Vasco, e agora, para sustentar a opinião dele, ele coloca a opinião desse Paulo César Oliveira, tem que ter um padrão. Se você bate muito num técnico, num comentarista juiz, num ex-juiz, você não pode, num dado momento, colocá-lo para sustentar a sua opinião. É esquizofrênico isso. Tem que ter um padrão. Por isso que eu nem acho que para dar muita pala para esses caras aí, né? E voltando rapidamente ao time do Vasco, né? Olha, não sei o que e tal. Era o São Paulo ontem, sábado. Treinamento, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir um time que não vai oscilar. Já falei aqui, jogadores grandes vão oscilar, como os pequenos, como os jogadores veteranos vão oscilar, como os quase veteranos e como os jovens vão oscilar. Esse é deles, é do jogo, entendeu? Para fechar aqui esse vídeo, o Vasco é o quarto time em interação das Américas no TikTok.
que é uma plataforma aí bastante utilizada agora, e fica atrás só do Inter Miami, do Clube América, do Chivas, e o Vasco vem em quarto lugar, e em quinto Corinthians. Veja aí, Fluminense, finalista da Libertadores, não aparece entre os 5. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, não aparece entre os 5. E o Flamengo aí, que dizem que é o maior em tudo, que é o campeão disso, campeão daquilo, mas é o time que a gente sempre fala, né? Só aparece na boa. Quando não está na boa, eles não aparecem muito. Tem muitos simpatizantes no Flamengo e o vascaíno é apaixonado, né? Então, essa informação é importante aí. O Vasco é apaixonado, e esses times aí que não aparecem só porque não estão disputando alguma coisa e tal, vem só demonstrar o nível de amor, comprometimento que o vascaíno tem com o seu time. A questão é qualidade e não quantidade, não obstante a gente ter a quinta maior torcida do Brasil, perdendo apenas para Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? E esses 4 aí não aparecem na frente do Vasco no TikTok como interação de internet. O Vasco, mesmo sendo o quinto, está na frente de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Inclusive Flamengo, São Paulo e Palmeiras nem aparecem entre os 5, e o Corinthians vem em sexto lugar, né? E outras estatísticas aí colocavam o Vasco como como sexta ou sétima força do Brasil, atrás de Cruzeiro e Grêmio, que nem aparecem entre os 10 ou entre os 15. Mais uma falácia aí dos canais que querem destruir o Vasco, né? E ontem a Rede Globo, Globo.com, né, soltava a todo momento, né? Um torcedor morto lá no jogo do Vasco, blá blá blá, blé blé blé, bli bli. Eu não vejo quando tem algum problema com o Flamengo, com os Corinthians, com o Palmeiras, decantarem isso nas mídias tradicionais, como Globo.com, né? E ontem, toda hora o que se entrava lá, ficou 10 horas a mesma manchete. Normal é ficar 3, 4, sair para entrar uma manchete mais nova, não, e ficava: morre um torcedor em São Januário, numa briga, não sei o que e tal, blá blá blá. Ainda bem que foi fora do estádio, bem longe, para que novamente o time do povo não seja prejudicado mais uma vez como vem sendo prejudicado. Vasco em análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí vou começar a falar bastante de Vasco e Fortaleza, não obstante faltarem aí 9 dias de treinamento, sem contar com o dia de hoje, salvo engano, que juntamente com ontem foi descanso. E um dia antes também da partida contra o Fortaleza, dia 17, salvo engano, não vai ter treinamento, por óbvio, ou treinamento forte, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Vasco e Análise, se inscrevam aí nas plataformas YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram e Facebook. Vasco e Análise.